Fala pessoal, eu sou a Sofia Fonseca e estamos começando mais um episódio do VersaCast, o podcast do Versa Pré-Vestibulares. Seguindo na saga de obras do PAS 3, o nosso professor convidado de hoje é o professor Cícero. Mais uma vez na física, né, Cícero? Exatamente. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Mais uma vez falando sobre física, mais uma obra sobre eletricidade, que é o que a gente espera, né? Pauta da do física, PAS 3. do PAS 3. E uma obra que eu achei legal, um artigo legal. Um embate de Galvani e volta. Embate de Galvani e volta. A gente está falando dos primórdios da eletricidade ainda, né? O século aí é século XVIII. A gente está num momento de virada da eletricidade, porque a gente está saindo da era eletrostática e indo para a era mais eletrodinâmica. O que isso quer dizer? Antes desse embate, tudo que a gente fazia era com eletricidade estática, carga elétrica parada. Então a carga estava num lugar, aí ela ficava paradinha ali e depois ela ia para o outro. Você não observava correntes elétricas. Entendi. Você observava os resultados. Os resultados, eram uns flashes, uns disparos de carga e tal, mas você não tinha ali... Não era sobre isso. Não era sobre isso. Você não tinha uma continuidade desse movimento para você poder analisar as consequências do movimento da carga. Era mais a questão de presença ou não e classificação de tipos de carga. Então, esse embate leva à invenção, talvez, do equipamento mais importante para a eletricidade, que vai ser o gerador. O conceito de pilha, né? O conceito de pilha. E que, aliás, é importante até hoje, né? Até hoje a gente usa pilhas. Literalmente, a mesma ideia. Claro que a gente vai melhorar os materiais, né, envolvidos, mas a ideia é a mesma. Então, a gente está falando de alguma coisa aí de 250 anos atrás, aproximadamente. Que segue sendo pertinente. E segue sendo muito pertinente. Então, o nosso artigo científico, um PDF, né, para a rapaziada ler, a moda antiga, ler, de uma revista muito legal, Revista Ciência Hoje, e vai contar a história desse embate. Eu confesso que eu fiquei iludida, achando que eles estavam se complementando. Se você se iludiu junto comigo, eles vão brigar no final. Mas assim, não é um embate tão... Não, é um embate científico, de um revogar a teoria do outro. E mesmo na ciência, a gente teve embates... É muito respeitoso. Um embate muito mais caloroso do que esse daí. E o Galvani, o Luigi Galvani, ele vai fazer experimentos com animais, né? Especialmente sapo, rã e coisas dessas famílias. E aí a gente entra num conceito, mais uma vez, da biologia, que cai sistemas fisiológicos. Cai fisiologia humana no PAS 3. Especialmente sistema nervoso, né? Aqui a gente grita no sistema nervoso, né? E como ele chamou ali de contração neuromuscular, né? O sistema neuromuscular. Que tem uma interação interessante, né? É uma interação fundamental para você entender o sistema nervoso e o sistema muscular. Porque isso vai falar do movimento, né? É a evidência, né? Dos animais, especialmente, que envolve uma parte mecânica, né? Que é muscular, e envolve uma parte elétrica que vem do sistema nervoso. Então, é um troço bem legal de estudar. E o Galvani, que é o mesmo Galvani da galvanização. Eu fiquei chocada que esse Galvani da galvanização e do galvanômetro galvanômetro, é um médico. Galvani. Ele é um médico. E tava lá dando choque em rã. Mas é século XVIII. Onde cientistas são antibiótico, tudo. É uma medicina que não tem nada a ver com a medicina atual. É uma pesquisa... eles estão tentando, é claro que é um avanço sobre a saúde e tal, beleza, mas a noção de mundo... Ser médico é estudar o corpo humano nessa época, né? Então, é só um biólogo. E não é assim a medicina como a gente enxerga hoje, é uma medicina completamente diferente, né? Mas ele entra para os registros históricos como médico, então sim, ele é médico, né? E ele estava estudando a importância da eletricidade nos seres vivos, de forma geral, usando uma garrafa de Leyden. Começa a primeira pesquisa, para tudo, bota no Google o que é uma garrafa de Leyden. O que é uma garrafa de Leyden? Leyden, para começar, é uma cidade, né? E onde a gente chamaria de Holanda, Países Baixos, né? E a garrafa de Leyden é literalmente uma garrafa, tá? Pasmem. No artigo ele também chama de jarra de Leyden. Ele chama de jarra de Leyden. Faz, e é o mesmo objeto. E você tem um objeto
que armazena carga elétrica por indução. Isso é muito importante, porque é a matéria do PAS 3. É tema do PAS 3. Ele pode falar de eletrização por indução. E né? quando você bota no Google garrafa de Leiden, você... indução. Indução. E ela vai ter 2 polos, né? Um polo positivo, um polo negativo. Isso já era sabido na época. Na época já se sabia que tinham 2 cargas elétricas. Que hoje parece bem idiota, né? Mas não é tão simples assim. Estamos em 1800, é 1780. 1700 e tanto, é mesmo. Então volta mais. Então, assim, na verdade isso é recente, né? É. Essa coisa de saber que só tem 2 cargas elétricas. Pensa na história do átomo, né? Isso. A história do átomo é muito mais recente do que as descobertas elétricas. Exatamente. E aí, o pessoal está descobrindo a eletricidade. A eletricidade dos campos da física clássica é o último a ser estudado. Então, em termos de física, já se estudou o movimento, já se estudou o calor, tá no auge nesse momento aí do estudo, já se estudou ótica, já se estudou um bocado de ondas nesse momento aí também. Então, assim, a eletricidade está meio que surgindo ainda, enquanto essas outras coisas ou já foram encerradas ou estão no auge. E eles tinham pouca coisa de eletricidade na época. Tinha os experimentos do Benjamin Franklin, que é o cara da nota de $100. Se você nunca viu, ele é careca, cabeludo e físico e político e o rosto da nota de $100. E o cara que provou que o raio é elétrico e o cara que chamou a carga de positiva e negativa. Tá bom? Ou quer mais? Apenas. E... Inclusive, eu anotei aqui sobre o artigo cita o experimento da pipa. Eu não lembro de ter visto isso no ensino médio. É conteúdo? É razoavelmente conteúdo. Minha falha. É uma historinha famosa que ele mostra que o raio é eletricidade. Porque é engraçado que pra gente isso tudo é tão óbvio. É muito óbvio, é. Mas não é. Alguém teve que descobrir, né? Que o raio é elétrico. E ele mostra... Se eu chutar, eu falo que a pipa pegou fogo. Que ele botou a pipa e ela pegou fogo. E ele vai fazer o raio cair na pipa, né? Viu? E ele mostra isso usando, inclusive, a garrafa de Leyden, né? Até a garrafa de Leyden entrou nessa história. Ele mostrou que o raio carrega a garrafa de Leyden tal qual a indução. E aí ele vai... Legal. E vai uma das evidências, que aí ele amarra uma chave na pipa também. Ele faz uma série de experimentos um tanto loucos. Não soltem pipa na chuva, por favor. Não façam isso, gente. Não claramente isso. Não vai dar certo. E ele também vai falar de para-raio, né? E ele vai renomear as cargas elétricas. Antes elas se chamavam vítrea e resinosa. Cara, vítrea tem a ver com vidro ou vida? Vítrea de vidro. De vidro. E resinosa de resina, porque é daquele experimento de atrito que gera eletrização por atrito. E aí você tem que ter 2 elementos que estejam distantes, né? Naquela na tabela. série triboelétrica. E aí a carga vítrea, a carga que se parecia com a do vidro, e a carga resinosa que se parecia com a do âmbar. Que é ruim, é um nome ruim. Positivo e negativo é muito melhor. É muito melhor. Não faz muito sentido. E vai explicar diversas coisas da eletricidade. Então, o Franklin foi um cara bem importante. E aí, depois do Franklin, a gente vai ter essa época aí do Galvani do Volta, em que o Galvani vai... Aí, a gente já entrando exatamente no que a nossa obra vai falar. O Galvani, ele vai descobrir a eletricidade animal, como ele chama Teoria da Eletricidade Animal. Aí você fala, uou, que viagem. E é engraçado que esse experimento, ele tem até um braço na literatura, né? Que as pessoas não sei se elas sabem, mas esse experimento do Galvani é fortemente influenciador da obra do Frankenstein. Porque o Frankenstein é assim, né? Não sei se o pessoal já leu, já viu. Ele é um monte de gente costurada que cai um raio e ele vive. Plim! E aí, isso vem dessa ideia do Galvani, de que a eletricidade é que é a vida, que é ela que dá a vida e por aí vai. Então, até a própria obra da Mary Shelley lá vai falar desse experimento de alguma forma. Ela mesma comenta sobre isso em algum momento da vida. E ele vai fazer, que o experimento que é esse, né? Ele disseca rãs e sapos
E tem um motivo fisiológico para isso, né? Que ele não é o cachorro, principal não é gato, não é... Por que é sapo, O né? principal motivo é a força da musculatura e a evidência da contração, né? Então, quando você pensa num pulo do sapo, é muito mais evidente que um pulo nosso. E ele gosta de fazer com a perna, né? Não é à Porque a toa. perna é muito forte e comprida. É. Então, é fácil você evidenciar uma contração. E aí, o Galvani vai fazer os experimentos, vai tocar o bisturi e tal, e ele vai propor que essas contrações que acontecem quando ele tá mexendo no sapo são como se o sapo tivesse uma energia guardada dentro dele. Como se ele tivesse garrafas de Leiden dentro dele. E... Pra gente, isso hoje é biruleibe, né? A gente falou, uou, peraí. é como se ele tivesse capacitorzinhos dentro dele. É importante ressaltar que a rã dissecada tá morta. Isso, a rã tá morta. E já tem algumas horas, inclusive, que ela tá morta. E aí a ideia dele é de que quando ele toca na rã e a perna dela mexe... É porque a rã liberou eletricidade que passa pelo músculo e eles já sabiam que os músculos interagem uma relação com a eletricidade. Né? E aí, do ponto de vista biológico, é importante ressaltar que há um fluxo elétrico, é por isso que há contração, é a funcionalidade do sistema nervoso, a condução do impulso elétrico, que é o impulso nervoso, mas a causa não tá na rã, né? Não tá na rã. Não é a rã que é uma bateria e liberou energia. Isso. Que é o que ele achou que era. Ele achou que a rã era um monte, ou não só a rã, né? Qualquer a vida, animal, de forma geral, era cheia de capacitores carregados. Quando eles eram cutucados, eles liberavam essa energia e aí... E carregavam novamente. Dava choque na rã, né? Dava choque na perna da rã e ela mexia. Então, essa é a conclusão do Galvani, né? E o Volta vai dizer, não, peraí, não é assim não. Vamos investigar isso aí direito. Volta que é autodidata. Então, ele não tem uma formação por si só, né? Ele não é médico. Então, o médico é o Galvani. E o Volta é autodidata. E ele vai investigar e ele vai mostrar que, na verdade, a eletricidade vem de fora da rã. E para mostrar que a eletricidade vem de fora da rã, ele cria a pilha. Que é uma eletricidade independente de vida, né? Isso. Então, ele mostra que com os mesmos materiais que o Galvani estava mexendo ali na rã, ele conseguia gerar eletricidade sem rã. Sem rã, sem sapo, sem nenhum ser vivo no meio do caminho. Então, ele basicamente precisava de 2 metais e a tal da salmoura, né? Que é um meio eletrolítico. No caso do Galvani, a rã. Isso, a gente vai fazer um pezinho lá na química, na eletroquímica, né? No estudo das pilhas. Então, você tem os 2 metais ali. E que metais são esses, né? E o artigo, eu não acho que ele tenha deixado isso tão claro. O assim. artigo pode parecer um pouco confuso. É necessário uma pesquisa, uma compreensão para além do artigo. A experiência típica do Galvani é colocar um sapo, uma rã, ou um pedaço de sapo, né? Especialmente uma perna, num metal, numa placa metálica, numa mesa metálica, alguma coisa desse tipo. Primeira condução. Isso. E aí, ele vai usar um outro metal. E aí, quando ele encosta esse outro metal na perna do sapo, a perna mexe. Isso daí vai ser bem entendido quando você lembrar da pilha. Lá das aulas de química. E aí, claro que a gente já está falando de paz. Não adianta. Né? Isso pode aparecer de alguma forma na sua prova. Essa mistura aí de biologia com eletricidade, essa mistura de pilha com eletricidade, botar um bloco de questão dessa obra e cobrar esses 3 eixos: sistema nervoso, eletroquímica e eletricidade. Então isso aí é tranquilo. E aí... até aumenta a probabilidade dessa obra cair, porque fica mais fácil de articular os conteúdos. Se o pessoal tiver meio na hora do desafogo, lá fala, meu Deus do céu, tem que fazer... muito conteúdo pra tem que fazer muito item, põe essa obra aí. E aí, o que vai acontecer, né? No experimento do Galvani, você põe o sapo numa mesa metálica e grampeia ele ou manipula ele com outro metal. E aí você gera uma diferença de potencial. Né? Daquele potencial padrão de redução lá da química. Você vai ter uma DDP e o sapo vai ser o meio eletrolítico nessa história. E ele mesmo vai sentir a passagem dessa corrente elétrica. Quando eu estava conversando com o professor Cícero antes da gente começar a gravação, eu fiquei muito confusa. Eu consegui entender que o sapo era
a sopinha salina A da sopinha pilha. salina da pilha. Beleza, somos um pocinho de eletrólitos. Agora, e o fiozinho, né? E o fiozinho... E o fiozinho onde está a lâmpada? O fiozinho da lâmpada. Quem é a lâmpada? E, na verdade, a lâmpada é só a evidência da corrente passando, Da corrente passando. que é a própria contração muscular. Isso. Então, o sapo... O sapo fecha o circuito. Isso. Ele está submetido a DDP, né? E ele mesmo vai sentir aquilo dali na forma de contração muscular, né? A corrente elétrica passando por ele, e aí ele vai ter essa contração muscular acontecendo, desde que ele não seja um sapo decrépito, né? Ele tem que isso é importante. A gente tem umas horas depois da dissecação do sapo, que esse fluxo do impulso elétrico ainda vai acontecer porque as células ainda estão íntegras. Isso fica muito evidente quando a gente fala de rigor mortis, né? Então, é o tempo ali antes do rigor mortis, porque rigor mortis significa que as células não estão mais íntegras, que os eletrólitos foram todos liberados e não serão mais recolhidos. Então, você não tem mais uma DDP criada. Todo aquele metabolismo é perdido, todo aquele funcionamento padrão da célula é perdido, né? Então, isso não pode acontecer, Isso né? não pode. A gente precisa da estrutura íntegra ainda. Você precisa que seja feito antes dessa decomposição da estrutura celular aí do ser vivo que você estiver mexendo, né? Inclusive, no final do artigo, ele vai falar, né? Bizarro! De uma pessoa de péssimo gosto, que é sobrinho dele, que vai ficar reanimando. Provoca cabeça de boi, corpos. Cabeça até de pessoas, de criminosos condenados. É pior, horrível. Não façam isso, jovens, por favor. É possível cientificamente. Usem o conhecimento para o bem. Ficar reanimando cabeça de gado, gente. tá louco. E aí, o resultado desse embate elétrico, né, em que o Galvani propõe uma coisa e o Volta refuta e mostra que é outra, é a pilha. Apenas a criação da pilha. A nossa primeira forma de gerar corrente elétrica. E aí eu preciso ressaltar aqui que coisa interessante o debate científico. Por exemplo, lá atrás na biologia, quando a gente fala da teoria da abiogênese, precisaram existir teorias malucas, como teoria da eletricidade animal, para a criação de coisas muito úteis e descobertas muito importantes na ciência. E assim, parece maluco hoje, né? Na época era muito razoável. Na época é bem razoável. Você encosta no sapo, o sapo mexe, você vai falar, uai, o que tá acontecendo aqui? E eu acho bem razoável que o cara fale, olha, não vou achar que eu criei a vida, mas alguma coisa aqui dentro tem que acontecer. Então eu tô liberando um potinho de eletricidade que estava guardado aqui dentro. É alguma coisa desse tipo. Agora, hoje, quando a gente vê isso, a gente com todo o conhecimento de biologia, com todo o conhecimento de química, de física, realmente parece um troço esquisito. Mas para a época, eu acho extremamente normal. É muito plausível. Que o cara vai propor isso. Só que aí veio outra pessoa, propôs outra coisa, e essa outra ideia prevaleceu experimentalmente. Ciência, né? A gente teve experimentos que mostraram que aquilo que ele estava propondo não era verdade, porque o Alessandro Volta, consegue fazer o efeito de gerar eletricidade. Né? Tudo chama volts, pilha voltaica. Pilha voltaica, célula fotovoltaica. Tudo voltaico. E em homenagem a ele, né? E ele vai, como consequência disso, criar a nossa primeira forma de gerar corrente elétrica de maneira mais controlada, que é a pilha voltaica. Que depois vai evoluir em materiais melhores e tal, mas ela permite estabelecer correntes elétricas que sejam estudáveis, constantes, com tempo e bem razoáveis. Então, isso para a eletricidade é um avanço absurdo, tanto que a gente vai sair de pouquíssima eletricidade para um eletromagnetismo muito em coisa rápido, de 20 anos. E o eletromagnetismo vai ser despertado em 20 anos. E ele é um efeito da corrente elétrica. Então, nesses 20 anos, o estudo do Alessandro Volta dá muito, muito fruto. Essa coisa de controlar a corrente elétrica é uma coisa absurda. Porque o que gera mais efeitos é a corrente elétrica. Não é a simples presença de carga elétrica. E a gente vai ter diversos fenômenos que vão ser estudados, o aquecimento, o efeito Joule, é tudo dessa época. O efeito Joule é da corrente elétrica, o efeito magnético é da corrente elétrica, o efeito luminoso, que lá na frente vai dar numa ampola de Crookes da vida, que vai gerar
modelo atômico de Thomson é corrente elétrica. Então muita coisa sai daqui. Muita coisa vai sair desse embate, especialmente da invenção da pilha, né? Que é uma coisa maravilhosa. E a aplicabilidade no País 3 fica clara, né? Evidente, essa São obra muitos conteúdos é que podem ser forte abordados. concorrente, assim, se eu fosse do Sebrasp, eu ia colocaria. essa. Eu colocaria. Essa seria uma das que eu colocaria E na eu prova. cobraria conta de eletroquímica, conta de eletricidade com gerador, com resistor. Um resistor. E cobraria... Ou capacitor, né? Já que tem a garrafa de Leiden verdade. ainda. Pode ainda ser mais difícil. Então, você pode colocar mais coisas no caminho. E na biologia, sistema nervoso, funcionamento do impulso nervoso. Qual é a parte elétrica do impulso nervoso? Você tem toda aquela questão de bomba de sódio e potássio, propagação da corrente elétrica no axônio, polarização, repolarização, despolarização. E vai embora, né? Nossa, dá pra cobrar muita coisa. Muita coisa. Então, se eles quiserem falar assim, a gente vai colocar essa obra, eles fazem 10 itens dessa obra com tranquilidade. E desses sem 3 forçar, conteúdos distintos. Então, assim, eu acho que é uma obra, se eu tivesse que apostar, essa é uma que eu iria ler, analisar, relembrar os conteúdos com muito carinho. Viu? Fica a dica aí para vocês. Bom, professor Cícero, obrigada por mais uma análise. Eu que agradeço. Continuem com a gente, continuem analisando todas as obras. São dezenas de obras, né? Então, não percam o esforço, não procrastinem nisso daí. E até a próxima. Encerramos mais um episódio. Nos vemos no próximo episódio. Até mais!